Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 31 de dezembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, né? Hoje é o último dia que eu vou dizer essa frase. Amanhã eu vou ter que me concentrar para falar a nova frase sem errar, né? E hoje é o último dia da nossa jornada de cura da criança interior, né? Tivemos um ano de cura da criança interior e posso garantir a vocês que hoje nós vamos fechar essa jornada com chave de ouro, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura da introdução, né, da nossa lição do dia, que é a lição 365. Lições finais, introdução. As nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. Nós só as usamos no início da nossa prática e apenas para lembrar-nos de que buscamos ir além delas. Voltemo-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Entregamos essas lições a Ele, assim como damos a Ele as nossas vidas a partir de agora, pois não queremos mais voltar a acreditar no pecado que fez com que o mundo parecesse feio e sem segurança, agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro além da esperança da confiança e do escape da dor. O seu caminho é o único para achar a paz que Deus nos deu. É o seu caminho que todos têm que percorrer no final, pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. No sonho do tempo, esse fim ainda parece estar longe, mas na verdade já está aqui. Já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Sigamos juntos o caminho que a verdade nos aponta e sejamos guias para muitos dos nossos irmãos que buscam o caminho, mas não o acham. E a esse propósito dediquemos as nossas mentes, dirigindo todos os nossos pensamentos para servir à função da salvação. A nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. É a meta que Deus nos deu. É o seu fim para o sonho que buscamos e não o nosso, pois não falharemos em reconhecer tudo o que perdoamos como parte do próprio Deus. E assim sua memória é dada de volta a nós, completa e completamente. É nossa função lembrar-nos dele na Terra, e nos é dado ser a sua própria completeza na realidade. Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa meta é compartilhada, pois é essa lembrança que contém a memória de Deus e nos indica o caminho para Ele e para o céu da sua paz. E deixaremos de perdoar o nosso irmão, que pode nos oferecer isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos mostra o caminho, né? Jesus aqui parafraseando a si mesmo, né? Mas nos ensinando que o outro que chega na nossa vida, né, com o qual nós temos tanta dificuldade, é o caminho para que nós possamos nos encontrar. Porque é através da nossa dificuldade com o outro que nós somos obrigados a olhar para dentro, né? Essas alturas vocês já estão craques em compreender isso e em praticar isso, né? Nele reside a salvação, oferecida a nós através do nosso perdão, que é dado a Ele. Não terminaremos este ano sem a dádiva que o nosso Pai prometeu ao seu Filho Santo. Estamos perdoados agora. E estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Somos restituídos à sanidade em que compreendemos que a raiva é insana, o ataque é louco e a vingança uma mera fantasia tola. Fomos salvos da ira, porque aprendemos que estávamos equivocados. Nada mais do que isso. E pode um pai ficar com raiva do seu filho porque ele falhou em compreender a verdade?
Vamos a Deus com honestidade e dizemos que não havíamos compreendido e pedimos que Ele nos ajude a aprender as suas lições através da voz do seu próprio professor. Magoaria ele o seu filho? Ou apressar-se-ia a responder-lhe dizendo: esse é o meu filho, e tudo o que tenho é dele. Estejas certo de que ele responderá assim, pois essas são as suas palavras para ti. E mais do que isso, ninguém jamais pode ter, pois nessas palavras está tudo o que existe, e tudo o que existirá, através dos tempos, e por toda a eternidade. Muito bonito, né? Lição do dia, última lição do ano, lição 365. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas da serenidade de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi. E ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus meu Pai e pelo seu Santo Filho. Então, eu quero fazer um convite para vocês hoje, né? Que a gente vai refazer amanhã. Porque amanhã à noite eu vou fazer a live do Ano Novo, tá bom? Como eu fiz semana passada na segunda-feira, né? Hoje à noite nós não vamos ter live, mas amanhã nós vamos ter uma live de Ano Novo para entender alguns textos aí de Jesus sobre o Ano Novo, de um curso em milagres, óbvio, e também para a gente fazer meio que um ritual de Ano Novo, tá? Conto com vocês amanhã às 19 horas. Se Deus assim permitir, estaremos juntos. Mas eu quero fazer a vocês um convite. Que juntos aqui hoje, no último dia do ano, nós entreguemos o nosso ano de 2024 nas mãos do Divino Espírito Santo, pedindo que Ele nos guie, nos proteja e ilumine os nossos caminhos, tá bom? Muito bem, agora a gente lê o epílogo. Epílogo. Esse curso é um começo e não um fim. O teu amigo te acompanha, tu não estás sozinho. Nenhum daqueles que chama por ele pode chamar em vão. Qualquer que seja o teu problema, estejas certo de que ele tem a resposta, e ela te será dada com alegria, se simplesmente te voltares para ele e a pedires. Ele não te negará todas as respostas de que precisas para qualquer coisa que pareça estar te perturbando. Ele conhece o caminho para resolver todos os problemas e todas as dúvidas. A sua certeza é a tua. Basta pedi-la e ela te será dada. Tens tanta certeza de que chegarás em casa quanto é certo que o percurso do sol já foi estabelecido antes que ele nasça, depois que se ponha e nas horas intermediárias de meia luz. Na verdade, o teu percurso é ainda mais certo, pois não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para ele. Por isso, obedece à tua vontade e segue aquele que aceitaste como a tua voz, para falar do que realmente queres e do que realmente precisas. Dele é a voz de Deus e também a tua. E assim ele fala da liberdade e da verdade. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve a voz por Deus e pelo teu ser quando te retiras do mundo para buscar a realidade em seu lugar. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente. E quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. É dele o verbo que Deus te deu. É dele o verbo que escolheste como teu. E agora eu te coloco nas mãos dele, para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia através de cada dificuldade e toda dor que possas pensar ser real. Ele tampouco te dará prazeres passageiros, pois só dá o que é eterno e o que é bom. Deixa-o continuar te preparando,
Ele ganhou a tua confiança falando-te diariamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser. Ele continuará. Agora caminhas com ele. Tão certo quanto ele do lugar para onde vais, tão certo quanto ele de como deves proceder. Tão confiante quanto ele acerca da meta e de que chegarás ao fim em segurança. O fim é certo, assim como os meios. A isso dizemos, amém. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha, ser-te-á dito exatamente o que é a vontade de Deus para ti. E ele falará por Deus e pelo teu ser, garantindo assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o céu para mais perto do teu alcance. E assim caminhamos com ele a partir de agora, e buscamos nele a orientação, a paz e a direção certa. A alegria nos acompanha no nosso caminho, pois estamos nos dirigindo para casa, para uma porta que Deus manteve aberta para nos dar as boas-vindas. Confiamos os nossos caminhos a Ele e dizemos, amém. Em paz seguiremos o seu caminho e lhe confiaremos todas as coisas. Com confiança esperamos pelas suas respostas, ao perguntarmos qual é a sua vontade em tudo o que fizermos. Ele ama o Filho de Deus como nós queremos amá-lo, e nos ensina a contemplá-lo através dos olhos e a amá-lo como ele o ama. Tu não caminhas sozinho. Os anjos de Deus pairam acima de ti e em tudo ao teu redor. O amor de Deus te cerca, e disto pode estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo. Isso é uma coisa, né? Essas últimas frases aqui, tu não caminhas sozinho, né? Os anjos de Deus pairam acima de ti e em tudo ao teu redor. O amor de Deus te cerca, e disto podes estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo. Isso é uma coisa que eu recorrentemente escuto, né? No meu trabalho com o Stargate, né? Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que você não pode pedir ajuda, né? Se você continua ainda aí num desafio, peça ajuda, né? Mas eu não quero me estender nessa ideia porque nós hoje estamos finalizando a nossa jornada de cura da criança interior e é dela que eu quero falar, né? É com ela que eu quero terminar essa nossa jornada. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, ao Divino Espírito Santo e ao Mestre Jesus Cristo que me deram disposição, saúde, bem-estar, né? Meios materiais, todos os meios materiais, toda a ajuda que me foi necessária para finalizar a jornada de cura da criança interior aqui com vocês, né? Quero agradecer a presença diária de todos vocês, né? Os comentários, milhares de comentários que eu recebi esse ano, os beijinhos, os coraçõezinhos, todo o apoio que me deram, né? Todos aqueles que puderam fazer doações para o canal, porque seguem assistindo as aulas ao vivo, né? Então eu não tenho palavras para agradecer a vocês, né? Vocês me proporcionaram uma audiência maravilhosa, né? Com os comentários de vocês eu pude me aprofundar nesse conhecimento que eu queria transmitir para vocês. E muitas vezes, durante esse ano, eu recebi como dádiva o meu aprofundamento pessoal em coisas que eu precisava ter consciência a respeito da minha criança interior, né? Ontem, aquele texto que eu li para vocês ontem, ele foi, em primeiro lugar, uma dádiva para mim. Eu já devia ter lido aquele texto há uns 20 anos atrás, quando eu li o livro pela primeira vez, e ontem eu tive a oportunidade de reler com vocês, para vocês, a partir da orientação do Divino Espírito Santo, e ele me trouxe uma grande cura, um grande esclarecimento, né? Que à noite, num curso que eu estou fazendo, me foi confirmado, né? Então eu quero agradecer muito a vocês. Sem vocês, a jornada não teria ficado tão bacana quanto eu acho que ela ficou, né? Acho que ficou legal. Eu acho que isso aqui, para uma pessoa que não tem dinheiro para fazer uma psicoterapia particular,
Nossa Senhora, se a pessoa fizer todas as tarefas que eu mandei todos os dias, né? E bonitinho, né? Ler o texto, praticar a lição do dia, fizer bonitinho, nossa, você tem um ano aí, uma transformação muito profunda. Você tem a possibilidade de uma transformação muito profunda no período de apenas um ano, né? Então, qual é a lição que eu tenho para você hoje? Para você hoje, eu tenho a lição de você escrever, pegar um papel no seu caderno, um papel avulso. Melhor você pegar um papel avulso, né? Porque eu vou te pedir depois para você dobrar esse papel, botar dentro de um envelope e guardar dentro da sua edição de Um Curso em Milagres. Se você ainda não tiver a edição física de Um Curso em Milagres, você pode guardar dentro da Bíblia ou do Evangelho. Precisa ser um livro sagrado, tá? E nesse papel, eu gosto de fazer isso num papel cor-de-rosa, né? Você vai escrever 10 metas que você quer realizar em 2024, né? E eu vou pedir a você que escreva essas 10 metas conectada com a sua criança interior. Que sejam metas da sua criança interior, tá bom? Você pode também fazer diferente. Você faz 10 metas para sua criança interior e 10 metas para o seu adulto, né? Mas as metas do seu adulto precisam estar em consonância com a vontade da sua criança interior. Então, por exemplo, uma meta do seu adulto pode ser: eu quero comprar uma casa no ano que vem. Eu não quero mais morar num apartamento, eu quero comprar uma casa com um jardim. Beleza, essa é a meta do adulto. E aí você vai lá na sua criança interior e conversa com ela. Criança interior, você quer morar numa casa? Aí a criança interior vai dizer: eu quero ter um jardim para brincar. Eu quero poder brincar com os meus gatos na grama. Eu quero a casa. Beleza. Então você vai poder escrever essas metas como para ambas, tá? Agora, por exemplo, a sua criança interior, ela pode querer, como a minha criança interior me pediu, uma camisa xadrez de flanela. Ela me pediu isso há alguns dias atrás. Ela me pediu uma camisa xadrez de flanela para eu usar fora do país, né, gente? Porque aqui no Rio de Janeiro a coisa tá impossível, né? Usar uma camisa xadrez de flanela no Rio de Janeiro, né? Eu acho que com muito boa vontade no meio do mês de julho, se o sol deixar, né? Então tá. Então essa é uma meta para o meu adulto? Não, não é. Mas eu posso botar lá como uma meta para minha criança interior. E no dia que eu for lá na loja e comprar a camisa xadrez, eu vou lá e faço um tique lá na minha meta de criança interior, tá bom? E isso é legal porque vocês vão ver como os pedidos da criança interior, eles são engraçados, né? Tipo isso. Eu quero uma camisa de flanela xadrez, né? Que é uma coisa relativamente fácil. A gente vai lá na loja ou entra no Mercado Livre, entra numa loja online, né? Uma loja da região sul, preferencialmente, compra a camisa xadrez de flanela e entregam na sua casa, né? Então, uma coisa relativamente fácil, né? Então, essa é a sua tarefa final da jornada de cura da criança interior. E você pode se divertir muito fazendo isso. A minha sugestão é que você... claro que existem trabalhos sobre isso, eu vou ver se eu faço alguma coisa agora no mês de janeiro. Mas claro que as metas da criança interior, o que for possível para você, vai resolvendo, né? Vai fazendo. Isso vai te dar uma consciência aí de vitória, de progresso, né? Então vai lá e faz. Né? Talvez a sua criança interior queira uma agenda cor-de-rosa de 2024, que a minha criança interior me pediu na hora que eu estava na papelaria. A agenda rosa era R$20 mais cara do que a agenda preta, igual a mesma agenda, que é a agenda que eu compro todo ano, mas ela queria a cor-de-rosa, eu comprei a agenda cor-de-rosa para ela, tá bom? Uma outra coisa que a minha criança interior me pediu na papelaria, que eu fiquei muito surpresa e que me custou apenas R$26, foi um guarda-chuva com umas flores. Minha criança interior tinha fascínio por guarda-chuva. Eu, quando era criança, tinha fascínio por guarda-chuva. Eu me lembro que quando eu devia ter uns 5 anos, eu ganhei, acho que foi da minha avó, um guarda-chuva amarelo de patinho transparente, que era lindo, com os patinhos. Era lindo. Então, minha criança interior gosta de guarda-chuva.
Então, sua criança interior, ela tem umas manias. Descubra quais são. Talvez ela te peça para você comprar para ela uma goiabada. Eu não sei. Faça a sua lista, tá? Gaste o seu tempo, eu não vou dizer perca o seu tempo, gaste um tempo para você fazer a sua lista de metas para 2024, para o seu adulto e para a sua criança interior, tá bom? Depois eu vou ver se eu monto um trabalho aí pra gente fazer sobre isso. Aí quem quiser vem fazer comigo, tá? Muito bem. Agora, eu recebi o Espírito Santo é muito poderoso, né, gente? Ele traz a coisa certa na hora certa. Eu recebi um depoimento da Silvana Lima, que é uma querida. Um beijo pra você, Silvana. E parabéns pelo grande ato de coragem e autoaceitação de escrever isso aqui publicamente, como comentário no canal, né? A Silvana escreveu uma mensagem sobre o vídeo de ontem, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim o vídeo de ontem ficou muito forte. E eu até fiquei surpresa de esse texto ter vindo no momento em que a gente está encerrando a jornada, né? E no momento em que a gente quer algo mais suave. Mas eu entendi perfeitamente por que o Espírito Santo pediu para eu ler aquele texto para vocês ontem. Para que vocês pudessem entender de uma maneira muito prática, muito didática, muito simples, o que é o sistema de pensamento do ego. E de onde ele vem. E como ele se perpetua. Né? E como ele se perpetua. Então são as 25 mil horas de gravações mentais que você tem dentro da sua cabeça, né? E tudo bem. E aí, meus queridos, a Silvana escreveu assim: né? Então, para que efetivamente a gente possa compreender de onde tudo isso vem e como isso se perpetua, né? Estudos de epigenética, né, indicam que o nosso destino, os nossos destinos, as nossas vidas, eles são influenciados por 14 gerações de antepassados nossos. E que nós influenciaremos, a nossa mente influenciará 14 gerações de descendentes, né? E isso, antes da epigenética, lá em 1950, 1940, quando na epigenética não existia, o mestre Masaharu Taniguchi já ensinava dentro da Seichonoye, a partir do que ele tinha aprendido da filosofia budista, do cristianismo e do shintoísmo, ele já ensinava que 25% do nosso destino é formado pelas ações dos nossos antepassados. Tem como corrigir isso? Tem, claro que tem. Você está corrigindo isso agora, no momento em que você está corrigindo a sua mente, tá? Então não é para ficar apavorado. Mas então é para a gente entender como a tocha terrível é passada dos nossos ancestrais até nós. E para que possamos entender também que nós tomamos essa decisão de que a tocha terrível fica aqui, não vamos passá-la adiante, né? Então, basicamente é isso. E aí a Silvana Lima, vejam que interessante. Vejam que interessante. O que a Silvana escreveu. Silvana Lima, então, desculpa, gente, eu tive que interromper o vídeo porque o motoboy tocou aqui, então eu me desencontrei aqui um pouco, tá? Eu já estava lendo o comentário. Perdão. Então, a Silvana escreveu assim, há 2 horas ela escreveu isso. Com muita raiva e ódio, nos momentos de fúria, minha mãe dizia que eu era filha do demônio e que eu deveria calçar as botas do inferno e voar para lá, de onde eu nunca deveria ter saído. A sua mãe
além de estar 100% dominada pelo sistema de pensamento do ego, ela ou tinha ou tem, não sei, uma criatividade que realmente assombra. Meu pai, logo ao saber que ela estava grávida, nunca mais apareceu. Imagino que eles deviam ser namorados, né? Ou love affair. Não conheço meu pai e ninguém da parte paterna da minha família. Já tentei saber, mas não tive sucesso na minha busca. Eu tenho 50 anos e por esses dias tenho buscado ajuda terapêutica, pois não tenho me sentido muito bem mental, física e emocionalmente. Infelizmente, estou me deparando com tantas perdas no meio do caminho e me sentindo infeliz em todas as áreas da minha vida. Hoje eu sinto que parece que tudo está sem graça na minha vida. Hoje eu estou descansando e sempre dou um jeito de assistir às suas aulas. Mas não consigo ver todos os dias, mas os dias que assisto já me ajudam muito. Agradeço. Silvana, minha querida, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que te parabenizar pela sua coragem de escrever isso aí, né? Eu não consigo conceber algo assim, né? Como você descreveu. Ainda que não seja tão incomum quanto a gente acha que é, né? Então, eu vou dizer para você que você já compartilhou comigo em alguns momentos, né? Pelo WhatsApp, que você está com uma certa dificuldade financeira. Então, eu sugiro a você que você imediatamente procure uma reunião dos codependentes anônimos na sua cidade ou online. Você pode procurar também as reuniões do grupo Mulheres que Amam Demais Anônimas na sua cidade ou online. E uma outra coisa que eu vou te recomendar muito fortemente é que, se for possível para você, se isso não for um conflito, né, eu sugiro que você... e isso aqui eu tô falando, isso vale para qualquer um de vocês, tá? Tô usando a Silvana como um exemplo porque ela teve a coragem de escrever a mensagem. Procure a Seichonoye e comece a frequentar a Seichonoye, né? Porque a sua mãe falava para você a pior coisa, na minha opinião, a pior coisa que uma mãe pode falar para um filho. Você é filha do demônio, você deve calçar as botas do inferno e voltar para lá de onde você nunca deveria ter saído, né? Então, provavelmente, a sua mãe, aqui, pelo que eu entendi, ela teve um caso amoroso com o seu pai. Esse caso amoroso resultou em você e o seu pai desapareceu, que era muito comum, gente. Isso aí era muito comum no passado, né? Hoje em dia, a polícia vai atrás, você faz exame de DNA, a justiça vai, carimba lá 30% do salário do indivíduo antes mesmo de entrar na conta dele já foi descontado, né? Então, antigamente era isso mesmo, né? E, enfim, mas você tá aí, né? Você nasceu e você pode dar graças à vida, né? E você pode consolar a sua criança interior. E você pode dizer para a sua criança interior, que obviamente acredita que é a filha do demônio, né? Que a sua criança interior é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para dizer para você. Eu lamento muito, muito pelo seu passado. Muito. E eu desejo que você refaça a jornada de cura da criança interior todos os dias, né? Eu tô sentindo uma certa tristeza, uma certa depressão no seu depoimento. Então, você vai precisar ter força suficiente para sair desse buraco que a mente egóica te colocou, né? Em que a mente egóica te colocou, né? E é mais fácil do que você imagina. É mais fácil do que você imagina. O trabalho com grupos de apoio mútuo, ele é muito eficaz, né? E se você começar a fazer o diário de mudança de atitude, como eu ensinei lá nas primeiras semanas, a sua vida vai melhorar muito rapidamente. Então, minha sugestão é: faça,
a jornada de cura da criança interior com afinco, se comprometendo. O que eu achei mais impressionante no depoimento da Silvana é que a mãe, né, provavelmente muito infeliz com o abandono desse rapaz, que é o pai da Silvana, né? E te digo outra coisa, se você for para Seichonoye e começar a fazer oração para os seus antepassados, você rapidamente vai receber a informação de onde a família do seu pai está, de onde ele está, tá? Isso acontece, são os milagres da espiritualidade, né? Da gente parar de tentar resolver o problema na matéria e começar a resolver o problema onde ele está, né? Na mente, na camada do ser que é a mente-espírito, né? E a sua mãe, né? Ela culpou você pela própria infelicidade, né? Quando na verdade foi a escolha dela em algum nível, talvez um nível muito inconsciente, mas foi a escolha dela ter um envolvimento sexual fortuito com um homem que não estava comprometido com ela, né? Sem usar uma proteção, correndo risco de engravidar. Então, ela assumiu esse risco. Talvez até naquela fantasia infantil da maioria, que muitas mulheres ainda têm, né? De que se eu ficar grávida dele, ele vai ficar comigo. Na verdade, o que acontece é 180 graus dessa máxima, né? É o oposto. Se eu ficar grávida dele, ele vai começar a me odiar. Porque, na verdade, para um homem fazer sexo com uma mulher, ele só precisa achá-la fisicamente atraente, né? Às vezes nem isso, né? Tem um ditado aqui no Rio de Janeiro que diz assim: não existe mulher feia, você que bebeu pouco, né? Então o homem pode estar inclusive bêbado, drogado, ele não tem compromisso, né? Então, se eu, mulher, gosto minimamente de mim, eu não vou me envolver numa relação com um homem correndo o risco de engravidar, né? Correndo o risco de engravidar sem que esse homem esteja comprometido comigo, né? Sem que eu saiba que esse homem tem um amor, um apreço e que ele está ao meu lado porque ele realmente deseja, né? Enfim, né? Enfim, você tem 50 anos, então isso quer dizer que você nasceu em 1973, né? Em 1973, os métodos contraceptivos já existiam, então essa foi uma escolha da sua mãe. No entanto, me parece que a sua mãe resolveu responsabilizar você pela própria vida infeliz que ela, sua mãe, tinha e ou tem ainda, não sei. Né? Mas isso não é importante. O importante é que ficou na sua mente essa frase: você é filha do demônio, você deve calçar as botas do inferno e voltar para lá, de onde você nunca deveria ter saído. Seu pai vai embora, deserta, abandona você com a sua mãe. Então isso deve ter sido muito difícil para sua mãe, né? Então, eu quero me concentrar aqui nessa programação do ego, que é, digamos assim, o suprassumo do pensamento egóico. Você é a filha do demônio. Você deve calçar as botas do inferno e voltar para lá, de onde você nunca deveria ter saído, né? Então, gente, isso é o oposto do que a gente aprendeu aqui ao longo dessa jornada. E se você tá comigo, ao longo dos últimos 3 anos, né? Você é o filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado, né? Então, essa é a verdade sobre você. E nada pode mudar essa verdade. Você é como Deus te criou. Você não é um corpo. Você é livre porque você permanece sendo como Deus te criou. Tá bom? E como é que é isso? Como é que é isso? Né? Como é que é eu fazer essa transição de ouvir a voz do ego para ouvir a voz do Espírito Santo? É o dia a dia. Eu vou me lembrar disso todos os dias. Então, uma dica que eu dou para vocês, que eu já dei e que eu vou repetir, é: quando você começar a ouvir essas vozes na sua mente, você fala assim: não, isso não é verdade. Eu sei a verdade sobre
a respeito de quem eu sou. Eu sei a verdade a respeito de quem eu sou. Eu sou a criança de Deus. Eu sou a criança amada de Deus. Eu sou o filho, filha de Deus. Eu sou perfeito, eu sou íntegro, eu sou maravilhoso, eu sou curado, eu sou íntegro, eu sou isento de pecado. Pronto! Acabou. Vocês imaginem como é para uma pessoa que tem essa programação mental, como é possível para essa pessoa prosperar na vida? Não tem como. Prosperar, que eu digo aqui em todos os sentidos, né? Ter uma vida boa, ter uma vida compensadora, ter amor, ter amigos, ter um companheiro, ter uma situação financeira boa, ter um bom lar para morar. Se tem um filho, poder dar uma boa vida para o filho, como é possível? Nós estamos partindo de uma premissa que é justamente essa premissa que um curso em milagres combate do início ao fim, que ele fala do início, da página 1 até a última página do último livro, que é mentirosa. Nós estamos aqui parando de dar força para a tríade ímpia do ego, que fala de culpa, e isso aqui é culpa. Você é filha do demônio. Isso é culpa pura, pura. Desculpa. Pecado, culpa e medo. O que é isso? Você é filha do demônio. Pecado. Você já é um pecado ambulante. O pecado dá origem à culpa, a culpa dá origem ao medo. Então é isso que Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo chega no meio da década de 60 para uma americana judia não praticante, que já era para já praticamente enfim, a fé de Helen não era no judaísmo, né? E ele pega Helen Schucman e começa a ditar para ela um livro para a humanidade. Então, Silvana, outra coisa que eu vou dizer para você é que eu preciso que você imediatamente comece a ler A Humanidade Isenta de Pecado. Vocês todos, quem ainda não leu A Humanidade Isenta de Pecado, por favor, leia. Ah, mas é muito chato, Jaque. Não tem problema. Lê assim mesmo. Lê. Se você tivesse pego, olha, eu vou dizer para vocês quantas páginas ele tem. Eu já li ele um monte de vezes, tá? Ele tem 360 páginas. Se você tivesse lido 3 páginas por dia durante o ano, você já tinha lido ele, tá? Porque a função desse livro é desenraizar da sua mente inconsciente essa crença de que você é fruto do pecado, né? E te lembrar de quem você é verdadeiramente. Você é o filho de Deus. Você é a filha de Deus. Não tem como não ser. Tá? Então eu achei esse depoimento no último dia do ano sensacional. E você vai ter que olhar para sua criança, Silvana, cuidar da sua criança, falar com a sua criança interior, pegue fotos suas da sua infância, se você tiver, e fale com a sua criança interior. E faça a jornada. Você pode recomeçar a jornada amanhã. Porque amanhã a gente vai fazer uma coisa. Eu já tenho aluno me dizendo assim, eu tô curiosíssima para saber o que a gente vai fazer em 2024, né? Enfim, amanhã a gente vai começar uma coisa que o ideal é que você comece no momento em que você já tiver curado a sua criança interior. Que ainda não aconteceu, isso ainda não aconteceu, tá? Então não duvide disso. Não duvide, já que é maluca, ela fica falando para todo mundo que é o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, já que é maluca. Não duvide disso. Isso funcionou na minha vida e isso pode funcionar na sua. Se funcionou na minha, não tem por que não funcionar na sua. Gente, o que um curso em milagres nos propõe é uma mudança radical de perspectiva a respeito de quem nós somos, a respeito do que é o mundo, a respeito do que são as outras pessoas,
a respeito da nossa função aqui nessa terceira dimensão, nessa Matrix, nesse metaverso, tá? É uma mudança radical. A gente tem que se abrir para isso. É um encontro com a espiritualidade, né? Agora me veio muito claramente que é a carta do enforcado, número 12 do tarô. É uma total mudança de perspectiva. As pessoas dizem que o enforcado, tá, no significado negativo dele, ele é martírio, sacrifício, blá blá. No significado positivo espiritual, é você virar a sua perspectiva de mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque a perspectiva de mundo do ego está virada de cabeça para baixo. Então, quando você vira a sua perspectiva de mundo de cabeça para baixo, você está verdadeiramente acertando-a, colocando-a de pé. Entenderam o que eu falei? Entenderam? Então, você está colocando ela de pé. Deixa eu botar aqui que o pessoal está mandando feliz ano novo aqui para mim. Tá bom? Então, meus amores, o que eu quero que vocês entendam é que hoje, no 365º dia de jornada de cura da criança interior, vocês ganharam um grande presente, que é o contato de vocês com a criança interior de vocês. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam e que é muito, 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 muito importante é que nós não fizemos essa jornada para ficar chafurdando no nosso passado. Nem eu quero que você fique chafurdando no seu passado. Eu quero que você pegue essas lembranças horrendas, como as da Silvana aqui, escreva tudo isso num papel, entregue nas mãos do Divino Espírito Santo e queime no fogo do Espírito. No fogo do Espírito Santo. Tá? Porque se a gente continuar, se nós passarmos o nosso tempo que nos resta de vida olhando para o nosso passado, reclamando do que os nossos pais fizeram, reclamando do que os nossos irmãos fizeram, reclamando do que a nossa mãe não fez, reclamando de como fomos rejeitados, de como fomos abandonados, humilhados, traídos, injustiçados, nós estaremos recriando mais do mesmo. Então, nós temos que focar na entrega desse passado, que foi muitas vezes doloroso. Em alguns momentos, ele foi muito bom. Pode ter sido. Eu tenho muito boas lembranças da minha infância. Mas eu precisei deixar essas lembranças de lado lá na prateleira por um tempo, olhar para as lembranças de dor, entregar toda essa programação egóica nas mãos do Divino Espírito Santo, pedir para que ele removesse tudo isso da minha mente, para que então eu pudesse seguir em frente e curar e criar coisas novas e maravilhosas na minha vida. Em grande medida, ainda tem muita coisa para ser curada e ser resolvida. Não desencarnei, não me iluminei, não acendi, né? Mas é como se você estivesse arrumando o porão. Um dia você vai lá, você limpa um bocado de coisa, você joga um pouco de inseticida lá para acalmar as baratas e os cupins. Depois você vai lá, limpa um outro cômodo do porão. Aí você achava que tinha acabado, depois ainda tem um pouco mais. Mas você não vai ficar olhando e se ressentindo. Isso é importante. Ah, olha como a minha mãe era má, a minha mãe me chamava de filha do demônio, que eu calce as botas do inferno e volte para o inferno de onde vim. Muito provavelmente, aqui me vem um palpite, a sua mãe ouvia essas coisas dentro de uma igreja. E aí repetiu para você. Muito provavelmente a sua mãe deve ter se sentido a pecadora por ter sido uma mãe solteira. Você já pensou nisso? Então a sua mãe, ela estava passando para você todo o peso daquela própria crença no pecado que originou tanta culpa e tanto medo para você carregar para ela.
Só que o importante agora você já sabe quem você é, minha querida. Então, quando seu ego começar, você vai usar essa estratégia com ele. Quando o seu ego começar assim, nossa, você é a filha do demônio. Você fala, não é não. A Jaqueline falou pra mim que eu não sou. Aí o seu ego vai falar assim pra você, em quem você vai acreditar? Em mim ou nessa lunática? Ou em mim ou nessa mulher megalomaníaca? Aí você vai falar assim, e eu acredito nela, porque ela está falando em nome do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me diz que eu sou a criança amada de Deus. Aí o seu ego vai dizer para você, você tem que voltar para o inferno de onde você nunca tinha saído, deveria ter saído. Aí você vai falar para o seu ego assim, o meu lar é o céu e é para lá que eu estou voltando. E ponto final. E o seu ego vai dizer pra você aí que tá me ouvindo, que é outro, vai falar assim, você é um fracassado, você não serve pra nada, você é um incompetente, você é uma besta. Aí você fala, o Divino Espírito Santo tá dizendo que eu sou o filho amado de Deus. E que eu só estou equivocado, mas eu estou aprendendo. Eu sou capaz de aprender. E aí o ego vai começar a murchar, a murchar, a murchar. Claro que eu preciso insistir com vocês a respeito da importância de vocês praticarem a meditação diariamente e o diário das mudanças de atitude, da mudança de atitudes, onde você escreve os seus medos e os seus ressentimentos, entrega tudo isso nas mãos do Divino Espírito Santo e peça para que ele remova tudo isso da sua mente. E aí esse caderno que você fez, talvez você tenha um caderno aí cheio. Você pode queimar no dia de hoje ou amanhã de manhã. E amanhã você pega um outro caderno. Tá bom? Você já deve ter comprado um monte de caderno aí, porque você já sabe que o meu trabalho é com caderno e caneta. Né? E já comprou o caderno e a agenda para o ano que vem. Né? Então, pense no lema dos Alcoólicos Anônimos. Você não tem um ano de trabalho pela frente. Não. Você tem um dia. Só por hoje. Só por hoje eu vou escrever meus medos e os meus ressentimentos. E você vai ver que os seus ressentimentos, eles vão parar de governar a sua vida. Os seus medos, eles vão parar de governar a sua vida. Lembre-se que os seus ressentimentos falam da sua mente egóica presa no passado. Minha mãe falava que eu era filha do demônio. Meu pai me abandonou. Você pode escrever esse ressentimento 365 vezes. Todos os dias eu me lembro que a minha mãe me falava que eu era filha do demônio. Eu escrevo lá. Eu me ressinto muito. Eu tenho muitos ressentimentos. Eu realmente me ressinto com a minha mãe por ela dizer que eu era filha do demônio. Escreve lá. E quando você escreve sobre os seus medos, você está tirando, você está curando, limpando a sua mente egóica que está presa no futuro. Mês que vem eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Escreve lá. Eu tenho medo de no mês que vem não ter dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho medo no mês que vem de ter engordado 5 quilos com a ceia do Natal, com tudo que eu comi durante a semana do Natal, com tudo que eu comi no mês de dezembro, com a ceia do Réveillon. Escreve lá. Tá? Então, isso é uma tentativa de amarrar tudo que a gente aprendeu esse ano, tá? Porque a gente não pode achar que esse trabalho é um trabalho pra gente ficar revivendo o passado ad eterno. Eu tenho que ficar no momento presente, porque se eu tô revivendo o passado ad eterno, eu estou criando mais do passado para o meu futuro. E isso também será ad eternum. Entendem? Esse é o ponto. Então eu vou lá, eu vou escrever e eu vou entregar. Amanhã eu escrevo e entrego. Amanhã, depois de amanhã, eu escrevo e entrego. Depois de amanhã eu escrevo e entrego. Escrevo e entrego, escrevo e entrego, escrevo e entrego. No final do ano o porão tá limpo.
ou substancialmente limpo. E é isso que eu espero que vocês tenham conseguido até hoje, tá bom? E um bom contato com a criança interior de vocês. E com o que elas querem, com o que ela quer, tá bom? Então é isso. Eu recebi uma ordem a respeito de como finalizar a jornada, tá bom? Vocês não vão se surpreender com o texto que eu vou ler para vocês. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. A parábola do filho pródigo. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, sexo, drogas e rock and roll. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Me perdoem, eu me emociono muito com essa parábola. É como se eu estivesse ouvindo Jesus falando comigo, sabe? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Matou em gratidão, né? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha o que a gente leu no texto introdutório. Não foi isso que a gente leu no texto introdutório? Já vou reler. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É a mesma coisa que Jesus fala. Ele diz assim. Deixa eu ver se eu acho aqui o pedaço em que ele diz. Eu vou achar aqui, só um minuto. Já achei, tá no último parágrafo. Vamos a Deus com honestidade, dizemos que não havíamos compreendido e pedimos que Ele nos ajude a aprender as suas lições,
através da voz do seu próprio professor, o Espírito Santo. Magoaria ele seu filho? Ou apressar-se-ia a responder-lhe dizendo: esse é o meu filho, e tudo o que tenho é dele. Estejas certo de que ele responderá assim, pois essas são as suas palavras para ti, e mais do que ninguém jamais pode ter, pois nessas palavras está tudo o que existe, e tudo o que existirá através dos tempos e por toda a eternidade. Então, a parábola do filho pródigo, ela é uma metáfora a respeito do nosso exílio aqui na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso. Chega um momento em que a gente se cansa, em que nós nos cansamos das nossas vidas dissolutas. Nós nos cansamos e falamos, queremos voltar para a casa de nosso pai. Observem que o filho pródigo, ele não toma essa decisão no momento em que ele está lá com as meretrizes. Não, ele toma essa decisão na hora em que a coisa tá feia. Certo? Assim como todos nós. Não é? Na hora em que a coisa ficou feia, a gente foi procurar ajuda. Lembram do que eu conto para vocês que a minha professora falava nas aulas de um curso em milagres? Falava, olha só, a gente tá aqui porque a coisa tá ruim. Porque se tivesse boa, nós estaríamos fazendo compras em Paris. Nada contra Paris, nada contra as compras, mas era lá que a gente ia estar, não é? Então, essa parábola, que para mim é o suprassumo do ensinamento de Jesus Cristo, se eu tivesse que escolher um texto canônico, né, que está no Evangelho, para resumir o ensino de Jesus, seria essa parábola. É uma metáfora nossa a respeito da nossa jornada de volta para casa. E eu consegui falar 56 minutos, né? Então é disso que eu quero que você se lembre. Você tomou a decisão de vir para cá. Mas seu pai tá lá te esperando, com todas as riquezas, um novilho cevado, o anel, as sandálias. Tá bom? Você agora é responsável por trazer a sua criança interior de volta ao lar. É o título do livro do Bradshaw. Você é responsável por isso. Tá bom? Você tem que cuidar de você, como diz o Gaspareto, né? Que eu conto pra vocês, que o Gaspareto encerrava os vídeos falando assim: agora eu vou deixar você com você mesmo, né? Olha que perigo. Então agora eu vou encerrar esse vídeo e deixar você e a sua criança interior com você. Mas você já sabe o que você tem que fazer. Claro que se você puder ter um psicoterapeuta, isso é maravilhoso. Mas se você não tiver, meu querido, minha querida, você tem trabalho para fazer aí durante 3 anos seguidos. Tá bom? E para finalizar, eu leio a parábola da ovelha perdida, que é a minha segunda favorita. Todos os publicanos e pecadores, entre aspas, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ah! Olhem a frase. Agora, ouçam essa frase dentro do contexto de um curso em milagres. E se você não está acompanhando as aulas ao vivo do livro texto, eu novamente sugiro a você que faça isso, tá? Porque ouvir essa frase, entendendo a mensagem de um curso em milagres verdadeiramente, a partir da construção de uma consciência de quinta dimensão, a gente ouve essa frase e a gente começa a rir. Olha só. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Lembrando, tá, meu querido, minha querida, a ovelha perdida é você. A ovelha perdida sou eu.
E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador, entre aspas, né, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, a ovelha perdida, a ovelha pecadora, quem é? É a ovelha equivocada. É a ovelha que, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, está no erro. Mas Jesus não deixa essa ovelha. Jesus vai lá, pega ela e fala assim: meu filho, minha filha, vem aqui, volta comigo. E é isso que ele faz com você. Essa é a meta de um curso em milagres. É pegar de volta a ovelha desgarrada. Você e eu. Né? Então, olha que atitude absurda diante das pessoas. Poxa, ele tem 99 ovelhas. Uma ovelha se perdeu, deixa pra lá. Não. Ele vai lá atrás daquela ovelha. Ele vem à sua vida através da voz do Divino Espírito Santo. Ele vem. Ele vem. Ele veio. Você chegou até aqui comigo. Então, preste bem atenção. Se ele está te estendendo a mão dele, qual é a sua função? Estender a sua mão para ele e segui-lo. Essa é a única coisa que você precisa fazer. Escutar, dar ouvidos à voz que fala por Deus, a voz do Divino Espírito Santo, tá? Eu vou ler novamente a lição do dia. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Ok? E assim nós terminamos a nossa jornada de cura da criança interior. Eu achei que ano que vem eu fosse conseguir ficar longe de vocês, não vou conseguir, mas a gente vai fazer umas coisas diferentes, tá bom? E eu quero pedir a vocês uma coisa, não aqueles que têm me ajudado sistematicamente, né? Mas a você que está chegando ao final dessa jornada. Se você achar que essa jornada contribuiu para a sua vida e puder fazer uma doação de presente de Natal para mim, eu vou ficar muito grata, tá? A minha chave Pix você encontra na descrição do canal e nas descrições dos vídeos ao vivo das lives, né? Você encontra a minha chave Pix lá, que é o meu e-mail, JACKIE final, mariano@icloud.com, icloud.com, tá bom? Tá lá escrita bonitinho, tá? Então eu queria mais uma vez agradecer a vocês, dizer para vocês que eu tô muito contente, acho que chegamos a um bom resultado com esse trabalho, os depoimentos que eu recebi me deixaram muito satisfeita, eu tô muito agradecida, agradeço muito ao Divino Espírito Santo, ao nosso Mestre Jesus Cristo, a Virgem Maria, né? A nosso Deus Pai e Mãe, a todos os guias que me acompanharam aqui ao longo desse ano, aos meus mestres do Stargate, aos meus terapeutas, a todas as pessoas que cuidaram de mim durante o ano e a todos vocês que puderam me apoiar curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal, participando das minhas atividades, fazendo trabalhos particulares comigo, me apoiando com os pixies. Eu não sei se o plural de pix é pixies, mas eu vou chamar assim, tá? Me ajudando com os pixies das lives, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Desejar a vocês um 2024 abençoado, fantástico, maravilhoso, assombroso, esplendoroso, lindo, cheio de sucesso, cheio de bênçãos, cheio de milagres, cheio da presença do Divino Espírito Santo, tá bom? Muita luz, muita sabedoria. O anjo do mês de janeiro é o anjo da sabedoria, o anjo de dezembro é o anjo da luz. Então agradeço muito a ele também por ter estado aqui conosco durante todo o mês de dezembro. Amanhã a gente começa o nosso trabalho sob os auspícios do anjo da sabedoria, tá? Agradecer, o meu coração tá cheio de gratidão.
E lembro a vocês que o sentimento de gratidão, ele é o grande multiplicador das bênçãos, da abundância, da prosperidade, dos milagres nas nossas vidas. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então, é isso. Um beijo muito grande para a criança interior de vocês, tá? Façam as listas, façam as vontades delas na medida do possível. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.